Leilão do pré-sal arrecada 6 bilhões de reais, 20% abaixo do previsto. Petrobras arremata 3 dos 8 blocos de exploração. A empresa ofereceu à União 80% da produção. Vacinação contra a febre amarela é ampliada em São Paulo e região metropolitana. Doses serão enviadas a Guarulhos, a segunda maior cidade do estado. Divisão de Homicídios identifica suspeito de assassinar coronel da Polícia Militar do Rio de Janeiro. Cenas de faroeste dentro de um shopping. Clientes e funcionários se desesperaram em tiroteio que matou um policial na Paisana. Operação com apoio das Forças Armadas prende traficantes que participaram de guerra por poder na Rocinha. A polícia encontra arsenal em casa de estudante de engenharia no Rio Grande do Sul. Pedestres e ciclistas poderão ser multados por infrações no trânsito. O agente vai pedir nome, documento de identificação, CPF e endereço. A Espanha aprova intervenção na Catalunha e marca eleições regionais depois dos separatistas declararem independência. FIFA reconhece os títulos mundiais de Santos, Grêmio, Flamengo e São Paulo. Está no ar o SBT Brasil, com Carlos Nascimento e Raquel Sherazade. Boa noite. Boa noite. A polícia, com o apoio das Forças Armadas, prendeu 16 traficantes do complexo do São Carlos, na zona norte do Rio de Janeiro. Todos eles participaram da invasão à Rocinha no mês passado. Mais uma vez, houve confronto. A polícia do Rio de Janeiro divulgou a foto de um suspeito pela morte de um comandante de batalhão da PM e descartou a hipótese de execução. O tenente-coronel foi enterrado hoje. Um homem foi preso em São Paulo, acusado de 2 estupros e de uma tentativa. Além de violentar as jovens, ele levava os pertences das vítimas. Apesar de uma extensa ficha criminal, com mais de 40 passagens por roubo, ele estava solto desde o ano passado. Foi encontrado morto no Centro de Detenção Provisória de Pinheiros, em São Paulo, um dos 108 detidos na Operação Nacional contra a Pedofilia, realizada semana passada. Ele era o único suspeito que continuava na cadeia. Guarulhos, na Grande São Paulo, será a 16ª cidade no estado a entrar na campanha de vacinação contra a febre amarela. Por dia, 60 mil pessoas são vacinadas somente na capital. A Secretaria de Saúde alerta: só precisa ser vacinada agora a população que mora perto de áreas de Mata Atlântica. A polícia está em busca de 2 bandidos que vêm causando pânico em um bairro de classe média de São Paulo. Os moradores estão compartilhando um vídeo que mostra a dupla em ação na esperança de que eles sejam encontrados. Um levantamento da Secretaria de Justiça de São Paulo revelou que mais de 100 jovens ameaçados de morte aguardam vaga no Programa de Proteção a Crianças e Adolescentes. Criado pelo governo federal para combater a letalidade infanto-juvenil, o programa teve um corte de verbas. O Ministério dos Direitos Humanos negou a interrupção das atividades do programa de proteção. Informou que houve um atraso orçamentário no cronograma porque o Estado de São Paulo não havia encaminhado a documentação necessária para o repasse do dinheiro. E vamos agora a outras notícias pelo Brasil. O governo americano liberou parte dos documentos secretos relacionados à morte do ex-presidente John Kennedy em 1963. Os arquivos revelam que o assassino de John Fitzgerald Kennedy tinha ligações com a ex-União Soviética. 5 militares se tornaram réus pela morte de 3 recrutas durante o treinamento do Exército na Grande São Paulo. A Justiça aceitou a denúncia contra eles. Nesta semana, o jornalismo do SBT teve acesso com exclusividade ao inquérito que investigou o caso. E em instantes, o encontro na Justiça do ex-deputado Eduardo Cunha com o delator Lúcio Funaro. O Conselho Nacional de Trânsito regulamenta a aplicação de multas a ciclistas e pedestres por infrações nas ruas. Você vai ver já já. O INEP, que é responsável pelo Enem,
disse que vai recorrer da suspensão da regra que prevê nota 0 para as redações que desrespeitarem os direitos humanos. A mudança foi determinada pela Justiça bem no momento em que os candidatos estão intensificando os estudos e estão mais ansiosos. A ex-presidente Dilma Rousseff prestou depoimento hoje pela primeira vez ao juiz Sérgio Moro como testemunha de defesa de Aldemir Bendini. O ex-presidente da Petrobras e do Banco do Brasil está preso, acusado de corrupção. O advogado disse que Aldemir Bendini não beneficiou qualquer empresa durante o tempo em que ficou no cargo de presidente da Petrobras. O CONTRAN, que é o Conselho Nacional de Trânsito, anunciou hoje que pedestres e ciclistas serão fiscalizados e poderão até ser multados por infrações nas ruas. As normas começam a valer em abril do ano que vem. A Petrobras levou 3 das 8 áreas disputadas por empresas petroleiras no leilão do pré-sal hoje no Rio de Janeiro. O governo garantiu 6 bilhões com a venda. Era esperada uma arrecadação de 7,7 bilhões. 2 blocos não tiveram interessados. Veja em instantes. Catalunha declara independência e governo da Espanha reage com intervenção. A FIFA reconhece que Santos, Flamengo, Grêmio e São Paulo são legítimos campeões mundiais. A gente volta já já. O presidente Michel Temer está a caminho de São Paulo para fazer exames médicos. A repórter Lívia Raik está em frente ao Hospital Sírio-Libanês, para onde ele se encaminha. Boa noite, Lívia. Qual é a previsão de chegada do presidente Michel Temer? Obrigado. O operador Lúcio Funaro prestou depoimento na Justiça Federal em Brasília. Ele ficou frente a frente com Eduardo Cunha. Antes parceiros, os dois agora trocam acusações sobre o esquema de propinas na Caixa Econômica Federal. A defesa de Henrique Eduardo Alves nega que ele tenha recebido dinheiro de Lúcio Funaro e afirma que o depoimento do doleiro é um fato isolado e destoante de todas as provas colhidas ao longo do processo. O incêndio no Parque Nacional da Chapada dos Veadeiros, em Goiás, deve ser controlado até domingo. O fogo devasta o parque há 10 dias. Nuvens carregadas se espalham pela maior parte do país. Neste sábado, um sistema de baixa pressão que se formou em alto mar dá origem a uma frente fria que avança pelo litoral de São Paulo e ajuda a manter a umidade no interior do Brasil, fazendo com que a chuva ganhe força. Em Novo Horizonte, no interior paulista, a chuva foi fraca, mas os ventos não. A estrutura metálica que cobria a rodoviária foi levada hoje pela força da ventania e atingiu 4 casas. Por sorte, ninguém se feriu. Neste sábado, serão poucas as áreas com predomínio de sol, apenas no sul e no nordeste. O dia continua chuvoso em Brasília, com máxima de 31 graus. Risco para temporais em Porto Alegre e máxima de 21 graus. Em São Paulo, apesar das pancadas, a temperatura sobe até os 27 graus. O domingo será nublado e com chuva, e a temperatura cai, variando dos 17 aos 23 graus. O Ministério do Trabalho divulgou hoje a chamada Lista Suja do Trabalho Escravo. A decisão foi tomada pela área jurídica do Ministério. No dia 16 deste mês, uma portaria determinou que a divulgação dos nomes dos empregadores que submetem trabalhadores a condições semelhantes às da escravidão passaria a depender de uma decisão do ministro do Trabalho. Na terça-feira, a ministra Rosa Weber, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu os efeitos da portaria. A lista, publicada no site do Ministério, tem 131 empregadores. Um dia histórico na Espanha. Primeiramente, o Parlamento da Catalunha declarou independência. E, em resposta, o governo espanhol afastou o líder catalão, dissolveu o parlamento e marcou novas eleições. A FIFA reconheceu os títulos intercontinentais de São Paulo, Flamengo, Grêmio e Santos como mundiais. Isso quer dizer que agora o Brasil passa a ter oficialmente 6 clubes campeões do mundo. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau.